pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, saudade de vocês, torcendo muito para que toda essa doideira passe logo, né? Para que a gente possa estar juntos novamente. Hoje nós iniciamos nossas videoaulas, um jeito bastante diferente, né, do que estamos acostumados, mas que é necessário nesse momento. Vamos torcer para que dê tudo certo, né? A gente começa então revisando toda aquela parte de figuras de linguagem que a gente viu logo no comecinho. Isso aparece no capítulo 6, a parte de revisão aparece no capítulo 6, no livro de vocês, páginas 135 e 136, aparece as tabelinhas com as figuras de linguagem, certinho? A primeira figura de linguagem que aparece pra gente, foi até a primeira que nós estudamos também, caiu na prova de vocês, são as figuras de palavras. O que são essas figuras de palavras? São aquelas que se referem ao significado das palavras, ao seu valor semântico, ao sentido delas, certo? São recursos utilizados para dar maior expressividade à comunicação e aparecem aí em 6 tipos. A primeira que nós temos é a comparação. E nós estudamos, acho que vocês vão se lembrar disso, nós estudamos a comparação e a metáfora meio que juntas. Por quê? Porque a ideia das duas é quase a mesma. Na comparação, é lógico, né, como a própria palavrinha já nos diz, a gente vai ter alguma coisa sendo comparada a outra. Porém, na comparação, a palavrinha que a gente usa para deixar claro que é uma comparação, ela aparece na oração. Já na metáfora, essa palavrinha, ela não aparece. A metáfora também é um tipo de comparação, né? A gente também tem uma comparação quando a gente faz uma metáfora. Porém, a diferença entre comparação e metáfora é que na metáfora, as palavrinhas, os conectivos comparativos, eles não ficam explícitos, eles ficam subentendidos, certinho? Na metonímia, o que nós temos na metonímia? Ocorre uma transposição de significados. Então, é aquela questão que nós vimos de pegar o autor pela obra. Lembra quando a gente falava, adoro ler Clarice Lispector? Na verdade, a gente não está lendo Clarice Lispector, nós estamos lendo obras de Clarice Lispector. Olha o exemplo colocado aí para vocês no quadrinho. Anote meu celular. A pessoa não vai anotar o seu celular, ela vai anotar o número do seu aparelho, telefone, celular, certo? Na catacrese, que é um outro tipo de figuras de palavra, a gente pode-se dizer que é um emprego impróprio de uma palavra por não haver uma outra mais específica para determinar aquilo que nós estamos nos referindo. Então, é aquela questão, o pé da mesa quebrou. Quando a mãe fala assim pra gente, não senta no braço do sofá, lembram-se disso? A asinha da xícara. Então, isso daí é a catacrese, certo? Nós temos também a perífrase ou a antonomásia, que é quando a gente usa uma ou mais palavras para facilitar a identificação do que se pretende falar. A Terra da Garoa. Qual é a cidade conhecida como a Terra da Garoa? A cidade de São Paulo. Mas ao invés de eu dizer a cidade de São Paulo, eu pego a identificação dela e coloco na oração. Isso daí, gente, não se esqueçam que é só para a gente ter uma outra maneira de escrever, certo? E a última figura de palavra que aparece aqui pra gente é a sinestesia. Lembra que eu até pedi para vocês, guarda o Szinho de sinestesia aqui no começo e lembra da palavrinha sensações. Então, a sinestesia, ela associa as sensações pelos órgãos de sentidos diferentes. O amargo som da sua voz. O amargo a gente tem pelo paladar e o som pela audição. Tudo bem, então? Temos agora as figuras de sonoridade, também chamadas de figuras de som. São aquelas que dão ênfase ao aspecto fonológico da linguagem, através da repetição, da reprodução ou a imitação dos sons da língua.
Lembrando também que uma não vai necessariamente excluir a outra. Nessas figuras de sonoridade, nós temos aqui retratadas 4 tipos. A primeira delas é a literação. A literação é a repetição dos sons consonantais das palavras. Então, observem o exemplo colocado aí para vocês. Fiz, faço, feito está. Então, nós observamos aí a repetição da consoante F. Já a assonância também se caracteriza por uma repetição, porém, aqui no caso agora, a repetição é de sons vocálicos, então dos sons das vogais. Exemplo, agora estudo as iraras. Repetição aí da vogal A. A onomatopeia talvez seja aquela mais comum para vocês, que é a representação, a reprodução de maneira escrita dos sons existentes. E esses sons, eles podem ser reproduzidos pelo ser humano, por animais, pela natureza, enfim. Lembram-se, as histórias em quadrinhos é o melhor lugar onde a gente vai encontrar exemplos de onomatopeia. Então, é a reprodução escrita da campainha tocando, a reprodução escrita de um copo caindo ao chão, certo? E a paronomásia, que é a utilização de palavras cujo som é parecido, mas os significados, os sentidos dessas palavras são diferentes. Então, o som da palavrinha é parecido, certo? Exemplo, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, nós temos a aproximação dos sons da palavrinha conta, conto e ponto. A terceira forma que nós vimos foram as figuras de pensamento. É uma forma de nos comunicarmos ao usarmos palavras de um jeito diferente do que elas costumam expressar. Ou seja, as figuras de pensamento, elas trabalham com a combinação de ideias, de pensamentos mesmo. E assim, elas vão produzindo maior expressividade à comunicação. Dentro das figuras de pensamento, nós temos 8 tipos. A primeira é o eufemismo, onde a gente tem a substituição de uma expressão brusca por outra mais delicada, que não vai chocar tanto, não vai deixar a pessoa meio sem saber o que está acontecendo, né? Lembram-se daquela situação quando alguém morre, alguém falece, e aí a criança ainda pequena precisa contar isso para ela, e a pessoa adulta chega e fala assim: ai, fulano virou estrelinha, fulano foi para o céu. Então, é essa questão de, ao invés de chegar para a criança e falar: olha, fulano morreu, fala que virou estrelinha ou que foi para o céu. A outra figura de pensamento é a hipérbole, que é caracterizada pelo exagero. Lembra que eu falei assim: nossa, quase morri de tanto estudar. Ninguém morre de estudar, na verdade, né, gente? É só um exagero colocado aí, um exagero intencional, por vontade mesmo de querer enfatizar aquilo que foi dito. A ironia tem a intenção de produzir um efeito contrário àquilo que se diz. Então, a pessoa vai ter, o tom da ironia mesmo, ele é sarcástico, né? Ele mostra um sentido meio oposto daquilo que se diz. Então, a criança é bagunceira, é muito agitada, e alguém fala assim: não, ele é um santinho de criança, um santinho de pessoa, certo? Temos também aí, como figura de pensamento, a antítese, que é a aproximação de palavras contrárias, com sentidos opostos. O exemplo colocado aí para vocês: os jardins têm vida e morte. Então, a oposição entre a palavra vida e a palavrinha morte, certo? Aqui nós temos a continuação das figuras de pensamento. Então, nós temos a personificação, que também pode ser chamada de prosopopeia, que é quando a gente atribui ações ou características humanas a seres que, por si próprios, não teriam esse tipo de ações ou características. Então, é colocar o gatinho falando, a florzinha chorando, certo? O paradoxo, que é muito parecido com a antítese, lembram-se das ideias contrárias?
Porém, aqui no paradoxo, além da gente ter ideias contrárias, elas também têm características de serem absurdas. Então, olha o exemplo colocado ali para vocês. É um contentamento descontente. Como que algo que é contente é descontente? Lembram-se no exemplo do caderno também? Eu ouvia a voz, o som do silêncio, algo parecido com isso. O som do silêncio, se é silêncio, como vai ter som? Então, são ideias contrárias e, além de serem contrárias, elas apresentam uma característica de serem também absurdas, certo? A outra figura de pensamento é a gradação. O que vem a ser a gradação? Quando a gente tem os termos da frase em uma ordem crescente ou decrescente. Quando elas aparecem em ordem crescente, nós temos um clímax. Quando a ordem é decrescente, nós temos aí o anticlímax. Então, olha o exemplo: não já lutando, mas rendido, enfermo, prostrado, desfalecido, morrendo, morto. Então, a gente percebe aí uma sequência de ações que vão crescendo à medida que essa oração vai se estendendo. A apóstrofe, que é aquele que a gente chamava de vocativo na sintaxe, que é o chamamento, o apelo, sempre aparecendo entre vírgulas no meio da oração. Se aparecer no comecinho da oração, a gente tem o apóstrofe e a vírgula, e se por acaso aparecer no finalzinho, a gente vai ter a vírgula antes dele. Beleza? Chegamos então ao nosso último tipo de figuras de linguagem, que são as figuras de construção ou figuras de sintaxe. Elas são usadas quando desejamos fazer alterações intencionais nas estruturas sintáticas dos textos, atribuindo maior expressividade ao seu significado. Ou seja, elas são chamadas de figuras de construção ou sintaxe porque elas apresentam algum tipo de modificação na estrutura da oração. Nessas figuras, nós teremos também 8 tipos. A elipse, ela é caracterizada pela omissão de um termo da oração não expresso anteriormente. Mas esse termo que foi omitido, ele é facilmente identificável pelo contexto. Vocês se lembram que nós estudamos a elipse e a zeugma juntas? Porque elas são, na verdade, muito parecidas. A zeugma é muito parecida com a elipse, porém, o que acontece na zeugma? Diferente da elipse, o termo que fica omitido, ele é anteriormente colocado na oração. Então, na elipse, o termo omitido não aparece, a gente subentende. Na zeugma, ele aparece anteriormente e depois ele fica subentendido. Então, olha o exemplo que foi colocado para vocês de elipse. Peguei de volta meu casaco. Quem pegou de volta o casaco? Eu peguei de volta meu casaco. É bem parecido com a questão do sujeito, da classificação dos tipos de sujeito, do sujeito desinencial. Não aparece na oração, mas a gente consegue identificar. Já o exemplo da zeugma, olhem lá. Maria gosta de geografia. Ana, de história. Ana, o que de história? Ana gosta de história. A palavrinha gosta, o verbo gosta, ele já tinha aparecido anteriormente. Então, ele foi omitido depois, mas ele já tinha aparecido antes, certo? Assíndeto. O que a gente tem como assíndeto? Lembram-se que eu coloquei até para vocês na lousa, tudo bonitinho lá? Síndeto tem o mesmo sentido de conjunção, de conectivo. Esse a, esse prefixo que aparece aí antes da palavrinha síndeto, ele tem o sentido de não, ele significa não. Ou seja, nós temos aí uma não conjunção. Então, nós temos um período composto, olha o exemplo colocado para vocês. Vim, vi, venci, 3 verbos, portanto, 3 orações. E cada uma dessas orações, ela não aparece com a conjunção ligando uma à outra.
Já o polissíndeto, poli significa vários, síndeto, conjunção. Então, o contrário do assíndeto, que não tem conjunção, no polissíndeto, a gente tem uma repetição enfática desse conectivo, dessa conjunção. Chegamos aqui, então, ao último quadrinho das figuras de construção. O que nós temos como anáfora? A anáfora é quando a gente repete intencionalmente um termo no início de um período, no início de uma frase, até mesmo no início de um verso, como a gente colocou no exemplo ali para vocês. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Então, nos 3 primeiros versos dessa estrofe, a gente tem essa repetição de vi uma estrela, vi uma estrela, vi uma estrela. Lembrando que isso é importante. Essa repetição, ela não pode ser repetição de conjunção, porque se a gente repetir conjunção, a gente passa a ter polissíndeto, a gente deixa de ter anáfora e passa a ter polissíndeto, certo? A próxima é o anacoluto. O que nós temos como anacoluto? Anacoluto é quando a gente coloca dentro de uma oração um termo que a gente poderia simplesmente não ter colocado, é um termo solto na oração. Exemplo, toda vez que chego, você me chama para conversar. Precisaria desse eu aí no comecinho? Não precisaria, mas como estamos vendo figuras de linguagem, é aquilo que eu já tinha comentado com vocês, é uma outra forma, outra possibilidade da gente escrever os textos. Hipérbato ou inversão. O hipérbato ou inversão, assim como essa palavrinha já diz, é quando a gente tem uma modificação, uma mudança da ordem direta da oração. Toda oração em ordem direta, ela apresenta sujeito, verbo, quando necessário os complementos e quando necessário também os adjuntos adverbiais. Só que esses termos, eles precisam aparecer nessa sequência. Quando a gente tem inversão, essa sequência é modificada. Então, um exemplo colocado ali para vocês. Felizes, eles estavam pelo casamento. A gente não tem aí felizes como sujeito, né? Quem estava feliz ou quem estavam felizes é o sujeito eles. Então, a gente modificou a ordem natural, a ordem direta, e aí, por causa disso, a gente passa a ter um hipérbato ou inversão. Lembram-se do hino nacional, que a gente já tinha comentado também? Nessa classificação aqui de inversão, o comecinho do hino, ele também é escrito de forma a caracterizar o hipérbato. E a última figura que nós temos é a silepse. Normalmente, a concordância de uma oração, ela é feita na forma gramatical, né? Só que quando a gente tem a silepse, é quando a gente foge dessa concordância da forma gramatical e a gente faz uma concordância com a ideia que a oração quer passar para a gente. A gente deixa de ter essa concordância gramatical e a gente passa a fazer a concordância com a ideia que se pretende passar. A silepse, ela pode aparecer de gênero, de número ou de pessoa. E aí no quadrinho coloquei para vocês também um exemplo de cada um dos tipos de silepse, certo? Pessoal, espero que tenha ficado bem explicadinho para vocês, que vocês tenham entendido, tá? Deixei aqui para vocês os exercícios propostos aí para que vocês façam, tentem fazer pelo menos até antes da gente começar a nossa aulinha online, a nossa live, tá? Se por acaso ficar alguma dúvida, não tem problema. Eu vou tirando as dúvidas de vocês conforme a aula vai ocorrendo, tá bom? Mas tentem fazer, prestem bastante atenção. Então, na live eu vou tirar as dúvidas de vocês, vou corrigir esses exercícios e a gente vai dando sequência no nosso trabalho. Belezinha? Um beijo, gente. Até já!